Então, para iniciar essa nova série, vamos dar início pelo primeiro signo do zodíaco, Áries, e seu oposto complementar, Libra. Quem de nós não conhece um libriano ou um ariano que não parece nem um pouco serem daquele signo? Então, o ariano é muito cauteloso, muito calmo, muito pensativo, hesita muito antes de realizar, ou o libriano de muita ação, de muito impulso, de muita energia, que pega para realizar e ele tem uma ação muito intensa. Então aqui poderemos compreender o porquê que isso se estabelece. A gente olhar para uma pessoa que tem como signo base Áries, mas não tem característica de ariano, ou uma pessoa que tem o signo de Libra, mas não tem características de libriano. Então fique conosco e vamos conferir um pouco mais sobre esses dois signos. Vamos então falar desses dois signos que estão presentes na primeira coluna. Justamente por estar presentes nessa primeira coluna, é uma coluna com energia de hiperperformance, como falamos no vídeo anterior. Bom, para isso, vamos começar por Áries, entendendo cada um dos elementos, como também mencionamos nos vídeos anteriores, vamos deixar lá com mais detalhes, mas aqui já vamos citando e fazendo essas conexões. As pessoas que nascem sob esse signo são regidas pelo elemento fogo. Signos regidos pelo elemento fogo, então, a gente vai ver com essa característica de ser um signo de ação, signos de realização. Esses signos também são conhecidos por ter comunicação direta até demais, tudo associado com o queimar do fogo, com o calor, com a ação, com a vontade, enfim, com todas aquelas questões que a gente mencionou anteriormente. Áries é um signo regido pelo fogo, o elemento fogo. Ou seja, isso já associa ao próprio signo a uma certa destreza, uma certa velocidade, um certo dinamismo, uma certa confiança em si, enfim, tudo isso que traz com o fogo que surge geralmente de uma simples faísca e que acaba causando um grande incêndio, porém é um fogo que se consome muito rápido. Como Áries, eles precisam apenas de um pequeno impulso. Eles realizam a sua ação. Aqui em Áries vamos falar muito da energia de ação. Então existe esse impulso para ocorrer essa ação e depois ele é rapidamente consumido. Então acaba rapidamente também realizando aquilo que de fato é necessário. O signo de Áries também é conhecido por ter uma comunicação linear, uma comunicação muito direta, às vezes direta até demais. Então não existem muitos rodeios, não existe muita volta para se dizer o que é necessário. Então por vezes pode ser entendido até como algo muito direto e às vezes até agressivo demais. Inclusive essa é a problemática essencial daqueles que nascem sob o signo de Áries, que pode ser entendida como uma certa agressividade, uma impulsividade dentro dos atos, das palavras, das ações. Tudo isso pode ser visto e interpretado com um quê de agressividade. No signo de Áries, temos os nascidos de 21 de março a 20 de abril. Áries está muito relacionado com a energia de ação. É chamado ponta de lança, aquele que abre caminho. Então é aquele que rompe as barreiras, abre caminho, vai à frente. Ele ganha espaço justamente por encabeçar, por liderar. Então Áries está muito relacionado com a liderança, com estar sempre à frente, com tomar decisões, ser rápido, possuir destreza, uma energia mais forte, de uma energia de conquista, de hiperperformar, possui grandes habilidades nesse sentido. É um signo de bastante determinação e ação, que tem um impulso muito grande de realizar, fazer acontecer imediatamente. Muitas vezes são pessoas de alta expressão, que se caracteriza muito bem, que se expressa, que corre atrás e que alcança os seus objetivos. Essa energia de ação que vem de Áries, muitas vezes um agir de forma impensada, justamente por ter esse grande impulso de ação. Então, muitas vezes vemos as pessoas regidas por esse signo cometendo ações e fazendo alguma atividade sem refletir necessariamente sobre, sem repensar exatamente, sem necessariamente ter um plano. Eles são muito bons em encontrar soluções, têm muita iniciativa e são ótimos em começar projetos,
mas eles perdem rapidamente o interesse. É como, novamente, o fogo que se consome. Então, eles começam, são muito bons em começar, têm uma grande proatividade, porém, eles se consomem muito rapidamente, perdem esse interesse pelo projeto que já desenvolveram. Então, muitas vezes não finalizam esses projetos. Aqui muitas vezes podemos ver a necessidade de conhecer então esse signo, conhecer essas características. Por quê? Porque à medida que a pessoa ela tem muita energia para agir, ela faz acontecer, ela realiza. Porém, a energia dela se esgota e ela precisa então de outros elementos, outros signos que vão auxiliar nesse processo de continuidade. É um signo que consegue realizar e consegue manter? Sim, mas a energia de iniciar projetos é muito maior do que a energia de manter os projetos. Até porque são signos do elemento fogo muito versáteis, muito criativos, muito entusiasmados. Dessa forma, então, o ariano. O ariano ele inicia como ninguém, só que logo ele pode perder aquele interesse. Então é um signo que ele vai, só que com o passar do tempo, se ele se depara com algo muito monótono, muito parado, aquilo faz com que o ariano, uma energia de muita ação e de explosão, ele perca o interesse. Justamente por possuir essa impulsividade e essa iniciativa, muitas vezes alguns atos podem sair de forma impensada. E nesse sentido, inclusive, a pessoa regida por Áries, ela possui uma necessidade de possuir sempre a razão. Ou seja, ainda que eles precisem admitir que estão errados, então é importante para os arianos entender como se estivessem no controle, estivessem na razão. Ou seja, ainda que estejam admitindo que falharam, talvez por serem impulsivos, por terem feito um ato, realizado um plano, feito uma ação de forma impensada. Então, o admitir dessa falha também seria estar com a razão. E quais são, então, as principais regiões que sofrem acometimentos, os principais locais de dores dentro do signo de Áries? É muito comum que as pessoas regidas por esse signo possuam alterações, dores relacionadas à região frontal, principalmente cabeça. Vamos lembrar que Áries é representado pelo animal carneiro, que é um animal que demonstra sua agressividade, ataca através de cabeçadas. Então, trazendo esse paralelo, a gente entende também que alterações em crânio, músculos faciais, sangramentos nasais, todas as alterações relacionadas ao crânio, à cabeça, dores de cabeça e aí enxaquecas, todas essas alterações podem estar mais relacionadas, mais ligadas ao signo de Áries. Pessoas do signo de Libra são pessoas nascidas entre 21 de setembro a 20 de outubro. Libra também é regido pelo ar, ou seja, aqui ele está bem envolvido com as questões em relação à comunicação. Então, se comunicar de forma adequada, em se fazer entender, em se expressar. Se por um lado temos ali, numa ponta do eixo, nós temos Áries, na outra ponta, equilibrando essa energia, como falamos lá nos vídeos anteriores, nós temos a energia de Libra. E aqui a palavra que rege esse signo é a harmonia. Libra é representado por uma balança. Vamos lembrar que as balanças elas foram criadas para oferecer trocas justas, ou seja, Libra traz consigo um conceito muito forte de justiça, em equilibrar, em colocar as coisas no mesmo nível, de forma justa. Geralmente são contratos, situações, contratos em qualquer sentido, entre relacionamentos, mas sempre de uma forma justa. Então o libriano sempre tem uma tendência a arbitrar de certa forma, a olhar de fora de forma a não prejudicar nenhum dos lados. E tudo isso, lembrando que ele vai adicionar esse elemento ar, sempre vai buscar se comunicar de uma forma justa e usar essa comunicação que ele tem, essa facilidade em lidar com o ar, para trazer essa harmonia dentre os relacionamentos, sejam entre casais, amigos, familiares. Justamente por possuir essa grande habilidade com a comunicação, as pessoas do signo de Libra possuem grande influência sobre os outros, utilizando essa comunicação para trabalhar conciliações dentro dos vários contextos em que são
inseridos. As pessoas desse signo também são muito relacionadas com o prazer em viver a vida, saber aproveitar a vida. Estão relacionadas às artes, ao respeito, principalmente o respeito às leis éticas, às leis morais, tudo que envolva contratos e lembrando sempre justiça, de forma justa. Então tudo aquilo que é correto, adequado e harmônico dentro desse mesmo entendimento. São pessoas que não suportam brigas, então estão sempre tentando conciliar de maneira harmônica ou ainda arbitrar essa situação usando a influência que possuem com o dom da comunicação para com que chegue de uma maneira justa para todos os envolvidos. Justamente por isso, pode acabar colocando ele como uma pessoa que muitas vezes não se envolve, o que nos leva à problemática essencial de Libra, que é a hesitação. Então, essa difícil decisão, muitas vezes, de não tomar partido. E aqui começamos a traçar algum paralelo com o oposto complementar de Áries. Enquanto Áries toma várias decisões, aqui temos Libra, que fica por várias vezes pensando, refletindo e revendo todos esses conceitos e todas essas ideias até que tome uma ação. E essa decisão só é tomada depois de muitos e numerosos e dolorosos pensamentos. As pessoas de Libra também não se dão muito bem com falta de bom gosto. Isso é dentro de um contexto moral, dentro das próprias artes, então tudo geralmente é levado a um nível mais refinado, mais elevado. Os librianos são comprometidos com os seus relacionamentos, sejam amigos, sejam relacionamentos conjugais, seja do trabalho, enfim. Tudo aquilo que ele se compromete, ele de fato faz tudo aquilo que está a seu alcance, porque é justo que se ele se comprometeu com algo, ele precise entregar e fazer o seu melhor para isso. Esse comprometimento também confere aos librianos esse romance, essa grande entrega aos seus compromissos, né? Sejam eles quais forem. São bons amigos, são bons colegas, bons companheiros, bons cônjuges, porque são pessoas que sempre fazem se entender e buscam o equilíbrio, buscam a harmonia dentro deste relacionamento em que estão envolvidos. Justamente por isso, entendem o amor como algo duradouro, como algo muito estruturado, bem visto como um compromisso e sendo respeitado dentro dessas leis. Então, se ele é respeitado dentro das leis que regem esse amor, que regem esse contrato, que regem essa conciliação, esse relacionamento, então ele se torna duradouro e tranquilo. Então, não há o que se preocupar, o que confere esse romantismo das pessoas regidas por Libra. Então, essa problemática essencial de Libra vai estar relacionada com essas brigas, conflitos em que não é possível resolver, não é possível encontrar um meio termo, algo que seja harmônico, algo que fique bom para ambas as partes. Então, geralmente envolvendo divórcios, são situações muito difíceis para librianos. Então, separações de amizades, enfim, são questões que vão ser mais complicadas para ele lidar. Tudo que possa estar relacionado de uma forma injusta, né? Um relacionamento que se finaliza de uma forma injusta, tudo aquilo que é tido como injusto pode ser muito doloroso para esse libriano, principalmente se houver uma decisão. Então, o que vai promover essa hesitação. Então, acontece uma hesitação diante de uma decisão, talvez por ser considerada injusta, escolher um e deixar a outra parte, enfim, dentro de qualquer situação, o que pode levar a várias hesitações, a alguns outros conflitos posteriores, por conta até da própria inércia, não é, da falta de ação que vai estar envolvida nessa situação. E por fim, quando falamos das alterações, dos acometimentos e doenças que podem aparecer nas pessoas de Libra, é muito comum falarmos das alterações envolvendo a coluna, principalmente a coluna lombar. Então a gente vai falar de algumas alterações relacionadas à parte óssea, à parte intervertebral, com a parte muscular da coluna lombar, com todo o tecido adjacente. E lembrando que a coluna, ela é um apoio, que podemos traçar também como uma representação entre o suporte da balança. Então é aquilo que estabiliza, que mantém o suporte para manter em equilíbrio essas outras partes. Ou seja, esse suporte precisa estar estável, precisa estar forte, precisa estar saudável para poder
fazer essas ponderações, né? Equilibrar de forma adequada e harmonizada. E claro, de forma justa. Também temos ali outras estruturas, como a parte renal, o sistema renal, a bexiga também, que está muito próximo, justamente por conferir alguma parte relacionada com as demarcações de território, onde ele possivelmente está hesitando, e no não agir, não demarcam seu território, não conferem aquilo que precisa ser realizado. Ou seja, eles projetam, eles organizam, mas acabam não iniciando aquilo que precisa ser feito. Então, às vezes, deixam passar esse momento. Outras alterações de dores também podem ser vistas, podem ser percebidas, por exemplo, no ouvido, como otites, na orelha, enfim, como alguma irritação ou alergia, justamente pela questão do ouvir brigas. Lembrando que essas são pessoas que não gostam de brigas, têm uma certa aversão. Então, são pessoas que não vão se sentir bem ouvindo e, ao ouvir, podem entender isso como um conflito, como algo desagradável. Ou seja, o seu organismo acaba reagindo de uma forma a mostrar que isso não está adequado, que isso não está coerente com o que ela aprecia, com o que ela acha justo, que também pode estar relacionado à falta de equilíbrio, né? E vamos lembrar que harmonia e equilíbrio são palavras para Libra, ou seja, essa falta de equilíbrio que também é representada tanto simbolicamente quanto fisicamente nesse sentido. Bom, agora que falamos um pouco de Áries e de Libra, podemos entender como eles se complementam. Então, são opostos complementares, ou seja, aquela pessoa que nasce com o signo de Áries possui também sua parte em Libra, assim como aquela pessoa que nasce em Libra possui sua parte em Áries. E é necessário que haja esse equilíbrio entre essas duas partes. Em alguns momentos, será necessário que essa pessoa tenha mais impulso, tenha mais proatividade, tenha mais realização. Porém, em alguns momentos, será necessário que a pessoa planeje, que essa pessoa se comunique de uma forma não tão direta. Então, são pessoas que precisam trabalhar a comunicação. Quando falamos de Áries, são pessoas que já têm essa impulsividade, essa realização, né, o ponta de lança, o que abre caminho. Então, essa pessoa de Áries precisa aprender um pouco mais com Libra, com o equilíbrio, com a comunicação de uma forma agradável, com a conciliação de uma forma branda, de uma forma leve, de uma forma justa. E nem que para isso seja preciso segurar um pouquinho esse impulso para que observe todo o contexto e depois sim tomar uma ação. Por outro lado, vemos que Libra, embora seja um excelente comunicador, precisa muitas vezes de ter um impulso, o ímpeto de ir lá e realizar aquilo que se propõe. Então, ter não somente esse planejamento, essa facilidade no lidar, conversar, no dialogar, mas ter também essa realização, ir abrir caminho, ter mais confiança em si dentro desse contexto e não hesitar tanto. Com isso, o que a gente consegue perceber? Dentro de cada um, nós temos características principais, características que são dominantes, que estão em maior grau e maior proporção, mas isso não quer dizer que a pessoa apenas é regida por aquele tipo de energia, por aquelas características. Muito pelo contrário, nós temos um equilíbrio entre uma ação e uma hesitação, entre avaliar e impulsionar. Então, quando a gente avalia isso, a gente consegue perceber que uma pessoa, ela pode sim estar caracterizada pela sua energia de agir vinculado ao signo de Áries, do elemento fogo, ou é uma pessoa que pode estar ligada à energia de avaliação de um contexto, de avaliar mais de um lado, que é então o libriano. Quando a gente consegue perceber isso, nós conseguimos despertar potenciais que nós carregamos. E com isso, percebemos que não estamos engessados em determinadas características. Nós somos um conjunto de informações, um conjunto de potenciais. E explorar esses potenciais é muito positivo. Justamente o conflito ele acontece, o problema ele acontece quando a gente fica muito em uma polaridade, muito no extremo. Eu sou assim e não mudo mais, eu não tenho como mudar, essa é a minha característica. E aí a gente perde a habilidade, então, essa maleabilidade, essa característica de harmonizar e de compreender que do outro lado, de uma outra perspectiva, nós também ganhamos muito. E com isso a gente explora o potencial e não fica preso ou engessado ou limitado a determinadas características, nem para nós e nem para os outros. Ou seja, naquela posição de você não é assim, você não pode ser assim, mas isso não faz sentido.
alguma coisa está errada. E as pessoas se compreendem dentro de cada um, dentro do seu processo. E à medida que a gente vai se conhecendo, a gente começa a pegar uma enxadinha que estava ali deixada de lado e começa a utilizar. No primeiro momento, existe dificuldade, mas à medida que a gente vai utilizando a enxada, a gente amola, afia a enxada, a gente consegue, então, ter uma ferramenta muito útil. Então, aqui a gente não tem só um machado, a gente passa a ter a enxada, ou então a gente tem um machado e a agulha. Cada coisa, cada instrumento, ele tem o seu momento, ele tem a sua função e tem a sua importância. A gente não consegue utilizar um machado para fazer costura e a gente não consegue utilizar uma agulha para derrubar uma árvore. Cada coisa, cada instrumento, cada ferramenta tem a sua utilização e o seu momento. Então, pessoas virarem e falar, eu sou assim e ponto, acabou. Então, o ariano virar e colocar, eu sou assim, ponto, acabou. Mas dentro dele, ele também tem outras habilidades e outras características que são importantes de serem avaliadas, que são importantes também de serem utilizadas, porque assim a gente consegue lidar com diversas situações, com diversas ferramentas. Então, quando a gente conhece e entende esses signos, a gente percebe a quantidade de ferramentas que nós temos disponíveis ao nosso favor, para que possam assim, ser utilizadas e não se prendendo apenas em uma delas, que em determinadas situações não gerarão as respostas desejadas. Isso nos impossibilita de crescer. Os signos nos traz informações relevantes sobre as pessoas. Por vezes, até como já dissemos, você vai encontrar, por exemplo, uma pessoa de Libra que possui extrema proatividade, uma pessoa que possui grandes realizações, que tem grande impulso e realmente ela queima, né? Ela vai lá e realiza muitas atividades. Ou ainda você vai encontrar uma pessoa de Áries que busca mais excitação. É importante entender isso e até muito interessante começar por esses signos, justamente para quebrar uma outra ideia, que não existem signos bons ou signos ruins. Todos os signos possuem seu lado positivo e seu lado negativo. Os signos, eles vêm nos trazer algumas configurações, vêm nos trazer algumas características que são mais comuns para aquelas pessoas que nasceram naquele momento. Justamente por isso é necessário entender como um complementa o outro. E entendendo isso, podemos também mudar a nossa abordagem em relação a outra pessoa. Porque você sabe que essas questões estão ali, de certa forma, talvez não tão ativas. Então, com isso, a gente consegue perceber e lidar com pessoas de formas diferentes. E até mesmo se enxergar de uma maneira diferente. Então, compreendemos esse leque de possibilidades. Então, dentro disso, quando a gente enxerga, a gente pode falar assim, opa, eu estou me caracterizando mais por determinadas características, mas isso não é tudo que eu tenho mais ferramentas que eu posso utilizar, ou então, aquela pessoa ela tem outras ferramentas que ela pode utilizar, mas às vezes nem a pessoa não consegue compreender e às vezes nem a própria pessoa consegue aceitar isso nela. Ou então, como a gente fica muitas vezes polarizado, ou seja, caracterizados muito mais por determinada energia, quando a gente vai para a energia contrária, a gente não se dá tão bem, porque é uma ferramenta que a gente utiliza muito pouco. Então é como se fosse uma enxada que a gente deixa à luz do sol e na chuva. Quando a gente vai utilizar uma enxada que ficou exposta à luz do sol ou na chuva, a sua habilidade de cortar, a sua capacidade de realizar aquela ação, de ser um bom instrumento, ela é falha, porque ela não está molada, ela não está cuidada. Às vezes, né, a gente pega aquela enxada, o cabo dela não está tão bacana, ele machuca muito. Então, muitas vezes, isso se caracteriza também as nossas habilidades que não estão sendo utilizadas. É como uma enxada que fica exposta, ou como uma faca que se enferruja. Quando ela não é utilizada, não é lavada, não é polida, não é tratada, não é cuidada, nós vamos vendo então que aquela faca ela vai perdendo seu brilho, suas características. Então, com isso também, as nossas características. Se eu não faço utilização de determinadas características opostas, quando eu tenho que lidar com aquelas habilidades,
eu não vou ser tão feliz a primeiro instante. Mas isso é um processo. Isso não quer dizer que aquilo não me pertença. Isso não quer dizer que aquela pessoa, como no próprio exemplo de hoje, não quer dizer que um ariano seja ruim em se comunicar ou seja ruim em avaliar um contexto. De forma alguma. Mas ele precisa compreender e abraçar também que isso faz parte dele também. Assim como o libriano, necessitar também dessa energia de agir. Muitas vezes a gente coloca, então, nessas polaridades de isso ser bom e isso ser ruim. E aí a gente se limita a pegar a capacidade máxima que nós temos. Quando a gente avalia e percebe, ok, dentro de um processo de hesitação também é importante a ação, e dentro de um processo de impulso também é importante avaliar o contexto, aí nós nos deparamos com outro leque de possibilidades, com outras características que nos complementa muito e que nos faz superar, amadurecer. É justamente esse o convite. É olharmos para as nossas características e sabermos utilizar com capacidade máxima. E compreender que, às vezes, uma pessoa que ela está tão polarizada em um ponto, ou ela se caracteriza tão bem, ela se limita naquela utilização do seu potencial. Então, a gente pode levar aquilo para frente. A gente pode compartilhar esse conhecimento, ter essa compreensão de si e do outro. Então, por isso, o conhecimento ele é tão libertador, porque ele nos favorece a aprendermos mais sobre nós, aprendermos mais sobre o outro e conseguirmos auxiliar dentro do processo do outro e assim também nos aprimorando as nossas ferramentas, as nossas habilidades para lidar com o próximo. Com isso, reforçamos que não somos apenas um signo, não estamos regidos apenas por um signo. Nós nascemos, temos um signo que confere de acordo com o momento em que nós nascemos, mas de acordo com isso, nós estamos dentro de um eixo que traz também outras informações de um signo complementar. Então, já tira todo aquele peso, né, de nossa, mas eu não me sinto como tal signo, fulano é de tal signo e eu sou do mesmo signo, mas eu me sinto totalmente diferente. Então tira todo esse peso, essa preocupação, porque entendemos que no fim das contas tudo é uma questão de harmonizar, de equilibrar entre esses dois signos. E aí, conhece alguém de Áries? Conhece alguém de Libra? Já manda esse conteúdo, já deixa a pessoa um pouco mais ciente do que está acontecendo. Olha só, e aí? Olha, descobri por que você é assim, descobri por que você opera de tal maneira. Então, talvez isso pode ajudar um pouco mais essa pessoa a entender um pouco mais da forma como ela trabalha, das decisões que ela toma ou deixa de tomar. Talvez pode até ajudar de alguma forma, tá bom? Agradecemos a todos vocês que ficaram aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, por favor, mandem nos comentários. Mandem no Instagram, a gente vai deixar também o Instagram, então fiquem à vontade para perguntar o que quiser. Mandem sugestões, estamos sempre abertos a o que vocês mandarem aí, tá bom? Um abraço e até mais.